Estou aqui agora com o Gendrimê, professor residente aqui do Templo pela Paz Mundial, e ele vai contar um pouquinho aqui da história desse local para a gente. Excelente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade e eu gosto muito de começar pelo próprio nome do lugar. Nós estamos dentro do maior templo pela paz mundial do mundo. Bacana. Então, templo, um lugar sagrado pela paz mundial, ajudando cada pessoa que vem até aqui a ter um pouco mais de paz. Então, o próprio nome já diz qual é o significado desse lugar. E ele foi concebido, inspirado e manifestado pelo fundador da nova tradição Kadampa, chama-se Venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, que é um mestre qualificado em meditação e budismo moderno, imaginando realmente que nesse local, aqui no coração do Brasil, a gente pudesse, digamos assim, construir ou fazer surgir um local onde as pessoas pudessem ter mais paz. Eu acho isso espetacular. Não, é bonito, né? É lindo. Uma mensagem maravilhosa. É uma história incrível. Sim. Gendrimê, e tem algum motivo especial dessa localização aqui perto da Serra do Japi? Veja bem, na realidade o local, como você falou, é bastante apropriado. Nós estamos bem ao lado da Serra do Japi, que é uma reserva ecológica tombada há 40 anos como patrimônio ecológico da região. Isso acho que diz muito, porque o entorno do templo já é muito inspirador do ponto de vista de natureza. Uma energia diferenciada, né? Isso, na realidade, esse terreno aqui surgiu como uma oportunidade e há 2003, quer dizer, uns 20 e poucos anos atrás, um grupo de praticantes na época fez uma vaquinha, literalmente, comprou e deu de presente para o Geshe lá. Muito bacana. E aí ele, analisando o terreno, analisando todas as condições que a gente tinha, decidiu então que o terceiro dos 6 templos pela paz mundial seria construído e inaugurado aqui. E aí quando perguntaram para ele, ele falou assim, mas por que um templo aqui e tão grande? Ele falou, causas e condições. Então eu entendo um pouco isso, assim, na realidade todos nós fazemos um pouco parte do surgimento e da manutenção desse local aqui. Muito bacana. E falando assim, nesse aspecto que você já começou, então o que seria o budismo para você? Perfeito. Então eu gosto, assim, o budismo para mim é como o Venerável Geshe lá me ensinou a ver o budismo. Ele diz assim, o budismo é a prática dos ensinamentos de Buda. Então, para nós, é muito mais do que um rótulo religioso. É simplesmente uma determinação de aprender e refletir sobre os aspectos mais filosóficos do budismo mesmo e, a partir da melhoria como ser humano, aprendendo através tanto do aspecto filosófico do budismo associado à prática de meditação, desenvolver, digamos assim, qualidades do tipo aumentar a nossa capacidade de amar, aumentar a nossa capacidade de ser mais paciente, mais compaixão, identificar e reduzir nossa raiva, nosso orgulho, nossa inveja, nossa ansiedade. Então nós vamos, eu diria assim, talvez a gente possa dizer, o budismo é um caminho de autoconhecimento e autotransformação para beneficiar os outros. Essa é a prática do budismo. Uma coisa mais assim de uma paz interior para você conseguir distribuir isso para as outras pessoas que convivem e que estão próximas a você. Eu acho esse um ponto de vista sensacional, porque assim, todos nós, de uma certa forma, queremos um mundo melhor, queremos mais paz, queremos mais harmonia, mas assim, como alguém que não tem paz pode propiciar que os outros fiquem em paz, como alguém que não tem equilíbrio pode ajudar os outros a serem mais equilibrados. Então isso é uma coisa legal, às vezes a gente fala, a gente precisa ser feliz, a gente precisa de paz, a gente precisa de equilíbrio, mas como nós somos uma tradição do budismo Mahayana, e isso significa grande veículo, ou seja, todos são realmente bem-vindos, só faz sentido desenvolver realizações interiores se for para se qualificar e beneficiar as pessoas. Exatamente. Senão você nem tem essa condição de fornecer o que você não tem. Isso. Essa vertente do budismo Kadampa é algo mais moderno. Sim. Então, assim, não teria algo contra outras religiões, nem nada. Essa é uma excelente pergunta e é importante que as pessoas saibam disso. Nós somos uma religião, mas dentro dessa questão de praticar um caminho interior, nós respeitamos e admiramos todos os caminhos espirituais. Então, nós não somos proselitistas. A nossa ideia não é converter ninguém, né? Nem fundamentalista, do tipo, nós estamos certos e o resto do mundo está errado. Isso não existe. Na realidade, todas as pessoas, religiosas e não religiosas, precisam de paz, precisam de equilíbrio. Então, se a pessoa é ateu ou ateia e vem aqui e aprende técnicas e ouve conselhos para ter um coração mais em paz, ela sai daqui com uma ferramenta a mais. Se a pessoa é católica, é evangélica, é judia, se é da religião islâmica, ela sai vendo uma expressão de fé com
uma qualidade de concentração e de paz interior que vai ser útil, inclusive, na prática espiritual dela, na religião dela. Do nosso lado, nenhum preconceito. Nada. Eu costumo dizer portas, corações e braços abertos para todas as pessoas. Tá vendo, pessoal? Então isso serve para você que às vezes acha que não tem nada a ver com esse mundo, mas no final todo mundo está relacionado e tem muito a ver com isso. Então você pode vir aqui, independente se você for católico, evangélico, enfim. Ateu, olha, isso é importante falar também. É para todo mundo e todo mundo vai se sentir muito bem aqui nesse local. Com certeza. Tá. E é uma coisa bem interessante, porque assim, de novo, nós queremos um mundo com mais paz, mas quanto nós nos sentimos responsáveis pela paz mundial. E é o que eu costumo explicar nas nossas atividades, é que, na realidade, a paz mundial da nossa visão é a soma dos nossos corações em paz. Tá. Então, assim, se cada um de nós não entender, independentemente de opção religiosa, que a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de ser sereno e equilibrado, aconteça o que acontecer. E levar essa atitude pacífica ou serena e equilibrada para o nosso dia a dia. Isso é a paz mundial, a soma. É o conjunto, né? Isso. O conjunto de todos. Isso. Ah, muito legal. Outro ponto que eu queria saber aqui, que eu fiquei curioso. Você é um homem totalmente normal e ao mesmo tempo um monge. A gente olha para você, talvez não saiba nem como cumprimentar, como reagir. E eu fico muito curioso em saber como foi a sua trajetória de vida para você chegar nessa carreira de hoje, fazendo um trabalho tão bacana como esse. Legal. Eu adorei o termo carreira, eu acho que foi bacana. É uma carreira, é uma carreira não remunerada, todos nós. Não, todos nós somos voluntários, então é uma carreira no sentido de desenvolver-se e beneficiar as pessoas, isso sim. Mas então, basicamente, eu sou uma pessoa que tive uma vida bastante afortunada. Eu nunca tive nenhum problema financeiro, de saúde. Minha família é uma família absolutamente funcional até hoje. Meu pai faleceu em 2016, minha mãe é viva ainda. Meus irmãos vivos, sobrinhos netos, enfim, família de margarina praticamente. Então eu sempre tive uma vida bacana. E quando eu conheci o budismo há 20 anos atrás, eu estava muito no momento em que eu estava com tudo resolvido materialmente na minha vida, tinha inclusive uma religião, e eu estava sentindo falta do próximo passo. Eu falei assim, então a vida é isso, do tipo, a próxima viagem, o próximo nível da carreira, mais um carro novo, alguma coisa assim. E também não pode ser aquela coisa do outro extremo, do tipo assim, então é totalmente espiritual e adeus qualquer prazer do dia a dia. E foi isso que o budismo Kadampa me mostrou, que a gente pode viver o cotidiano da nossa vida, e eu optei por começar a praticar o budismo Kadampa justamente porque em nenhum momento ninguém me disse, você vai ter que mudar de vida, você vai ter que se ordenar, você vai ter que abandonar isso, você vai ter que fazer aquilo. Isso não existe na nossa tradição. A gente ajuda as pessoas a refletirem e cada um toma a sua determinação. E quando eu conheci o budismo, eu comecei a perceber que eu comecei a viver as minhas situações de trabalho, as minhas situações de família, as minhas situações como cidadão. Eu sou carioca, mas eu morava em São Paulo, então o trânsito de São Paulo, as situações cotidianas de São Paulo, com mais leveza. Falei, caramba, isso funciona. E aí eu conseguia ver que funcionava no dia a dia. E aí eu pensei assim, se eu pratico e funciona bem no dia a dia, se eu praticar mais, eu vou poder me aprofundar mais em termos de paz interior e beneficiar as pessoas. E aí chegou um momento que, assim, às vezes as perguntas, mas por que você se ordenou? Por exemplo, porque naquele momento da minha vida, há 18 anos atrás, não tinha nada mais divertido para fazer do que isso. Então, assim, qualquer pessoa que convive com a gente aqui no Templo pela Paz Mundial sabe que dentro desse serviço diário, porque a gente funciona de segunda a segunda, para quem está hospedado, e sábado e domingo visitações públicas. Todos nós temos um prazer muito grande no estilo de vida que a gente leva aqui, que é se aprofundar como ser humano e servir. Mas isso é prazeroso. Realmente a minha opção foi por um momento, digamos assim, divertido de vida, prazeroso, deleitante, mas que também com crescimento e principalmente me colocando a serviço das pessoas. Foi algo natural que foi acontecendo, quando você viu, você já estava aqui. Isso, e está tudo certo. Legal. É um desafio muito grande, eu imagino, principalmente aí para quem tem uma vida muito regrada ali, uma coisa, mas eu acho que depois que você passa para um lado desse, você começa a ter uma outra visão do mundo, né? Porque na realidade, assim, você vê que não tem problema, por exemplo, no meu caso eu não tenho carro, mas não tem problema uma pessoa que pratica e se aprofunda ter carro,
ter companheiro ou companheira, ter família, ter um trabalho remunerado bacana. A questão é como você vive tudo isso. Tá. Se você vive esse seu dia a dia com mentes de apego, com mentes de raiva, com ansiedade, com depressão, então assim, é claro que a sua vida está errada. Né? Mas não pelo que você faz, mas como você vive. Exato. Agora, na hora que você usa todas essas situações do dia a dia para aumentar a sua paciência, aumentar a sua consideração pelos outros, desenvolver sabedoria, reduzir o seu apego. Então, assim, você pode viver a sua vida, os seus prazeres e trilhar um caminho interior. Então, assim, no fundo, para uma pessoa que não faz a opção por se tornar um religioso ordenado budista, que é o meu caso de monge, e que foi uma opção que foi pacote completo, e eu sou feliz com esse pacote completo, na realidade, externamente não muda absolutamente nada. Muda a maneira como você lida com essas coisas para muito melhor. Foi isso que eu descobri antes de me ordenar. Nossa, muito bacana. Achei bonita a resposta. Que bacana. Outro ponto aqui que eu queria saber, que eu tenho um pouco de curiosidade, é em relação a você também, assim. Como você pratica a meditação? Porque eu vejo que tem vários tipos, várias maneiras. Sim. Você tem algum estilo assim mais de preferência sua mesmo, que você acha que funciona melhor? Na verdade, a minha preferência é qualquer coisa que seja útil para as pessoas. Tá. Então, talvez eu vá associar isso ao que acontece aqui no fim de semana, porque as pessoas ficam sabendo o que é, e eu faço isso porque eu acredito que é útil. E entra no conjunto que você falou, é uma prece, uma apresentação para mais pessoas. Lógico, é uma experiência para mais pessoas. Então, por exemplo, como eu te falei, de segunda a sexta a gente funciona, porque a gente funciona todos os dias, mas para as pessoas que estão hospedadas aqui, e isso não pressupõe ser budista ou não. Qualquer pessoa que queira ter uma vivência do treino da mente, com aulas, com meditações, com preces, ela pode vir. No final de semana, nós temos sábado e domingo, às 10 da manhã, aula, com 1h15 de duração, aulas com meditações, onde a gente trabalha vários temas. Por isso que eu te digo que, assim, quem programa os temas, a minha função como professor residente, é programar os temas. Então, assim, não tem tema que eu dê que eu não acho que seja útil naquele momento para as pessoas. Então, eu não só estou fazendo algo que é útil para as pessoas, mas que é um grande prazer para mim. E todo sábado e domingo à tarde, de 3 às 3h30 da tarde, a gente tem uma meditação guiada que ajuda as pessoas a ter uma vivência de paz, que é sensacional. Então, eu tenho a minha prática de meditação no início do dia, onde eu faço a minha prática pessoal, onde a gente vai, digamos assim, recarregando as nossas baterias. Mas o meu grande deleite, o meu grande prazer é compartilhar com as centenas de pessoas que vêm até aqui esses ensinamentos que vêm de Geshe-la, quer dizer, que são ensinamentos budistas com essa apresentação contemporânea, útil para todo mundo, associado à meditação. E aí dentro disso eu não tenho preferência, porque todos os assuntos que a gente apresenta aqui são práticos, úteis e de uma certa forma tocam o coração das pessoas. Toca mesmo. Inclusive, a minha mãe, para quem não está vendo, está ali atrás. Nós já viemos algumas vezes aqui ver as preces, já viemos em meditação, e a gente sempre escuta um recado daquele que parece que a gente estava precisando ouvir. Lógico. Então você vem, você escuta aquilo que você fala, era isso que estava me faltando esses dias. Sempre sai com insight positivo. Sempre sai positivo. Isso. Um ponto aqui que eu estava olhando, né? Aqui a gente tem muita simbologia, vários elementos muito bonitos, interessantes. Mas eu estava curioso ali, daqueles 3 Budas maiores das estátuas. Quem são eles? Então, o Buda central é a representação de Buda Shakyamuni, que é o fundador do budismo, de quem vem os 84 mil ensinamentos que a gente coloca em prática aqui. Né? E ali no centro a gente pode dizer, à esquerda de Buda Shakyamuni está Buda Kashyapa, à direita de Buda Shakyamuni está Buda Maitreya. E a gente pode falar assim, nossa, é muito nome esquisito. A minha interpretação pessoal desse altar é que, assim, os Budas, para quem não sabe, são os seres iluminados. Então, qualquer ser com uma mente plenamente desenvolvida cuida de todas as pessoas e inspira todas as pessoas. Então, quando nós temos 3 Budas ali, um representando o Buda do passado, outro, os Budas cujos ensinamentos estão vigentes na nossa era, e outro, o Buda do futuro, a minha leitura disso, muito mais do que devoção religiosa, é meio que assim, nenhum ser iluminado nunca vai abandonar as pessoas desse mundo. Entendeu? Então, quando eu olho para esse altar, eu digo assim, todo o tempo nós estaremos sendo, se quisermos, inspirados e nos conectando com os seres iluminados. E uma coisa muito importante para nós, só de você fitar essa imagem, só de você olhar a imagem com o coração aberto, cria
uma marca de paz interior no seu coração. Então não é à toa que às vezes você só vem aqui, dá uma passeada e sai daqui com um pouquinho mais de paz. Sem dúvida nenhuma. Bacana. Tem algum recado aí que você quer falar para o pessoal aí que está assistindo a gente? Olha, eu acho que tem um recado que eu gostaria de compartilhar com vocês e que não poderia vir de outra pessoa que não do meu professor venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche. Ele diz assim: somente criando paz no nosso coração e ajudando as pessoas a terem mais paz em seus corações, nós podemos ter esperança de um mundo com mais paz para todos, na paz mundial. Então eu gostaria que a gente saísse convicto, primeiro, que estar em paz é um treino. Tá. E segundo, se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos um mundo com mais paz, nós precisamos, independentemente de opção religiosa, nos sentir ativamente construtores desse mundo. E normalmente eu digo assim, estamos juntos pela paz mundial, estamos construindo juntos um mundo com mais paz para todos. E é isso que eu desejo para as pessoas, que a gente descubra a importância de cada um de nós na construção de um mundo com mais paz. Muito bom, muito bom. E o legal é que ainda é um tema tão atual, né? Sim. A gente tem vivido tantas loucuras aí, então acho que entra muito bem. E eu acho que se fortalecer num momento como esse, onde a gente tem tantos desafios, passa a ser vital, imprescindível. Porque senão, uma coisa que está acontecendo eventualmente do outro lado do mundo acaba entrando no nosso mundo inadvertidamente e roubando a nossa capacidade de permanecer em paz. Então, paz interior, para mim, é o assunto do momento. Exato. E para sempre. Com certeza. Bacana. Tá bom? Fico muito feliz aí com a conversa. Obrigado muito pela oportunidade, que esse vídeo beneficie muitas pessoas. Com certeza. Obrigado. Tá bom? Tudo de bom. Agora vamos continuar dando um tour aqui, que tem muita coisa para mostrar para vocês ainda. Felicidade. Obrigado. Você também.